programa de hoje, o homem à prova de mentiras. O cientista comportamental, palestrante, escritor e especialista em linguagem silenciosa. Chega de mentiras. Ele não engole lorotas. O dono do canal Não Minta Pra Mim. Passo a passo para se livrar dos mentirosos. Com vocês, Ricardo Ventura. Ó, Ventura aí, ó. Obrigado mais uma vez, Ventura aqui. Tá sempre aqui no Pânico, trazendo para vocês as pautas sensacionais que tem lá no @Não Minta Pra Mim oficial, que tem milhões de seguidores. 1,1 milhão de seguidores. Melão. É isso, Ventura? Sempre lutando com o microfone. os canceladores, né? Você tem cancelador? Todo dia. Sério. A pessoa põe assim, deixando de seguir, 3, 2, 1. Aí você fala, decepcionado. Mas por quê? Você é um cara Porque, tão porque tranquilo. Quantas análises? E aí sempre a pessoa toma um lado, toma o outro, é o cara que tomou o outro lado. Aí já fala assim, olha, eu não gostei só desta análise. Entendi. Só dessa aqui. A análise valia até aquela hora. Depois, quando não fala o que a pessoa quer ouvir, As 600 aí você não vale anteriores mais. estava legal. Mas aí quando você mostra alguma coisa que a pessoa não aceita, não acredita, aí todo o seu trabalho já tá no lixo. Ô Ventura, a gente tava falando mais cedo aqui a respeito dessa questão, falando do Light to Me e tudo mais, esse lance de olhar para os lados. Como que funciona? Tem muita gente que te acompanha, né, vê suas análises, mas tem gente ainda que não sabe como funciona de fato essa questão. Porque fala, olhou para um lado, tá mentindo, olhou para o outro, legal, tá pensando. Para você montar no final uma análise, falar, questão da mentira, por exemplo. Legal. Você tem que juntar uma série de fatores, tem o lance de ombro e tudo mais, ou só isso daí dá para o cara sacar, começar a sacar? Muito bom. O que acontece? Você tem 6 canais, cara. No meu protocolo, na realidade, são 6 canais mais um. Então você tem que analisar a vocalização, as expressões, a narrativa, ou seja, o jeito que a pessoa conta aquilo. Tá na primeira pessoa. Um que fez muito isso foi o Guilherme de Pádua, por exemplo. Ele fazia o seguinte, ele contava a história na terceira pessoa. Naquele dia, naquela noite, ela foi por ali e aí chegou atrasado, tudo na terceira pessoa. E no momento da ação, ele falava, aí eu entrei, aí eu peguei. Aí, quando chegamos perto do matagal, então ele troca só nos momentos mais contundentes. Aquela coisa que eu tô com medo, eu troco a maneira de me expressar. Isso é uma das técnicas dentro da narrativa que você pode observar. Às vezes, gírias que a pessoa não está acostumada a dizer e começa a dizer. Às vezes, referências. A voz dá uma afinada. Aí é vocalização. Falsete. Aqui é narrativa. Aí a trajetória ocular é uma delas. Aí depois tem unidade corporal, que é o corpo, que às vezes dá o shirk, que é inconsciente, você faz isso, você se acoruja. Porque o cara às vezes ele tá meio você fica desconfortável, com né? o happy fit ali, que o pezinho fica batendo, você entendeu? Aí tem o rito da mensagem, que a pessoa quer se colocar de uma maneira, às vezes, humildezinha. Teve um caso clássico lá daquela moça que era mulher. Mas você pode manipular isso. Pode. Pra caramba também. Pra caramba. Que é o que aconteceu nas eleições. Nas eleições, o que a gente viu de manipulação do rito da mensagem, da narrativa e tudo mais. Aí, fechando na sua pergunta. Primeira coisa, eu não posso fazer análise, por isso que o último é a alucinação. Eu não posso fazer análise já prevendo se eu quero encontrar mentira ou não. Eu não posso fazer uma análise querendo prever, tipo assim, não, eu acho que ele está mentindo. Deixa ou eu ver se ele está falando a verdade. Ou eu não gosto dessa pessoa, ou eu gosto dessa pessoa. Não tem achismo, é análise. Onde teve? Eu não sei se o pessoal da produção podia pegar, porque essa semana foi muito divulgado isso, da Câmara, sabe a Câmara? Sim. Aí teve umas duas senhoras, duas jovens senhoras americanas que fizeram a análise. Elas têm um canal de análise, só que elas são de direita. Chama até Chicks on the Right, as garotas da direita. E aí a Kamala, uma hora ela faz assim, ela fala, tá vendo? Ela disse não. Não ia acontecer. Onde não ia acontecer. Só que não tem nada a ver. Por quê? Elas poderiam ter pego, inclusive, eu fiz essa análise, acho que até subiu já essa semana, sobre esse movimento que o Morgado estava dizendo, porque muita gente lê o livrinho, esse é o problema, Morgado. O cara lê o livrinho e tem lá, trajetória ocular. Olhou para cá, é verdade, olhou para cá, é mentira. Não é assim, não é assim.
Você tem que ver o contexto e tem que ver se aquilo que a pessoa está fazendo tem sentido ou não. Então, se a pessoa fala assim, olha, você não... Eu não me coloco nessa posição. Beleza, eu não me coloco. Eu não me coloco. Eu acho que o que o Zuckerman está dizendo não tem sentido. Você está entendendo que o meu não está congruente com o que eu estou dizendo? Sim. Eu não me coloco nessa posição, eu não creio que o Zuckerman está dizendo a verdade e tal mais. E aí nessa frase da Câmara, ela está dizendo assim, alguma coisa que ela já estava falando não, e aí ela, quando ela fala dos direitos dos cidadãos lá e tudo mais, ela diz assim, olha, eu vou colocar todos os direitos em primeiro plano. Isso aqui muitas vezes é em números. Então pode perceber, às vezes a pessoa fala assim, eu não sei se era de um lado, não sei se era do outro, eu podia ter tomado outra posição. Então quando você fala, pode reparar agora, o pessoal até de casa, ou se você mesmo tentar produzir isso, tipo assim, você tem mais de uma opção. Sim. Olha, eu não sei qual que eu vou escolher. Normalmente a gente faz assim. Às vezes é até uma questão de entendimento mesmo, né? E aí você está interiorizando aquilo ali. Ou seja, não é isso aqui, não quer dizer não sempre. Quer dizer, em números, intensidade. Sim. Olha, eu nem sei o que fazer para te agradecer. Sim. Você entendeu? Intensidade. E aí, quando você pega o livrinho no estanque, foi o que elas fizeram com ela. Você entendeu? Mas também tem manipularam. Mas também enviesado, também tem essa questão. Tinha outros pontos muito mais legais para pegar. Ela fecha os olhos de forma mais contundente, ela põe a língua para fora, ela trava a boca, então ela faz... Aí ela desvia o tronco. Então tem outras tantas coisas que poderia ter pego, mas elas ficaram no mais fácil. Né? Assim como esse lance dos olhares e tudo mais. Por exemplo, não sei se tem uma câmera no pega a câmera no... Põe do Morgado no baleia. E fica tranquilão, Morgado, beleza? Mas bem tranquilo mesmo. Qual foi o último lugar que você fez show? Diálogo interno? Tá vendo? Foi Não, ele não Jaraguá do Sul. Tá, lembra do pessoal lá, como é que foi? Foi bom, muito bom. Tava cheio? Tava lotado. Lembra de alguma pessoa da plateia em específico? Cara... Olha lá, ele não lembra, ele tá tentando lembrar. Lembro, tinha um... Como é que era? Como é que ele tava vestido? Eu acho que ele tava de regata, era um gordo. Acha? Inclusive eu falei pra ele que ele duvidou que eu ia estar... Lembra... Falei, chupa, gordo. Mas é interrogatório. Não, eu tô perguntando. Quem tava no camarim, gordo? Os olhinhos dele Quem tá? mexendo. Cor da cueca. Você viu que ele foi pro diálogo interno? Câmera em mim, por favor. Você viu que ele foi primeiro pro diálogo interno, depois ele foi que não sabia, e agora eu ia fazer algumas perguntas pra ver se ele conseguia ir para um lado mais fácil. Agora eu pergunto a você o seguinte. O Pablo Marçal. Nós tivemos 1.700.000 pessoas que entraram na conversa do Marçal e ele deu várias dicas. Que ele começou com aquele negócio do helicóptero. Sim. Que ele era o piloto do helicóptero. Lembra o papo do helicóptero? Fica tranquilo, eu tô aqui. Vai tranquilo que eu tô aquele aqui. papo do helicóptero, beleza. Passou o helicóptero, você candidato. Aí ele foi candidato. E ele realmente foi um agente do caos. Eu achei sensacional o que ele fez naquela barulho. Quebrou todas as expectativas. Ele queria destrinchar isso aí. Ele quebrou toda a imprensa. Isso. Porque ele estava numa posição que parece que ele não estava muito afim daquilo ali. Então ele derrubava qualquer argumento. Ele não respondia nada, mas ele quebrava todo o argumento de jornalista e de político profissional. Exato. Só que aí ele começou a dizer... Aí depois apareceu um negócio que ele levantava defunto. Né? Que ele ia no... Não, ele ressuscitava. Ele examina levantar. Aí eu falei, porra, não é possível. Mas aí a resposta que ele dava, não, um dia eu conseguirei. Que tenho uma fé. Um dia eu tenho fé, eu sou cristão, um dia eu isso conseguirei. Foi no flow, ele dessa então, o cara, ele vai bem. Ele vai bem. Tem uma resposta, uma retórica. Conseguirei. Isso. Aí depois foi aquele negócio da cadeirada, que ele colocou. Quando ele colocou aquele negócio na ambulância... Aí pronto. Eu falei, aí ele começou, porque ele cometeu uma série de exageros, né? Então, você chama isso de exagero? Sim, primeiro ele estava indo muito bem. Se a gente pegar, vamos pegar são 5 principais, não são? Olha os que legal. políticos? Inclusive eu separei um material para vocês notarem. Eu até acho que eu fiz consultoria de graça, porque fora o Datena, me ajuda aí. O Datena não tava nem aí na hora do Brasil. Fora o Datena, todos eles ajustaram a narrativa
e ajustaram o rito da mensagem, Morgadão, a partir das análises que eu fiz, cara. Acredite, alguns até entraram em contato. Mentira. A assessoria que entrou em contato. O Nunes mudou do primeiro pro segundo, né? Muito. Porque é o seguinte, como é que era... Vamos lá, olha que interessante. Como era até então as campanhas eleitorais? Muito pautada nas agências de marketing. Exato. Ou seja, o marketing pegava e falava, a gente vai discutir proposta, só vamos falar de proposta, tá fechado nesse quadradinho aqui, vamos ficar se atacando aqui um pouquinho ali, mas o que importa é a proposta, porque daí iguala todo mundo. Você entendeu? Não importa o passado, não importa se roubou, não importa o que fez, não importa a sua ideologia, não importa o que eu penso sobre vários assuntos, o que importa é proposta. E a mídia ficou em cima disso, Emílio. A mídia ficava assim, não, é proposta, vamos discutir proposta, vamos discutir proposta. Tanto é que eu falei que era igual muito com a Lei Falcão. Você lembra da Lei Falcão? Lembro. Você lembra, Emilhaça? A gente viveu a Lei Falcão. O que era a Lei Falcão? Era só nome e número. Era nome e número. Tem até um pedacinho, se o pessoal quiser colocar. Põe aí como é que era. A cara da pessoa estampada. Olha lá, olha que beleza. A mulher ali, ó. E tinha uma Arena. Vote. 2246. Então, como é que ela chama? Nora Linda, sei lá, Ermelinda. Votem Nora Linda, então, 2246. Aí tinha uma voz de fundo falando assim: Dora Linda Guimarães. Ela defende. Arena 2246. Possui o curso comercial da Escola Taylor e ainda os de oficial administrativo do DASP, legislação e higiene do trabalho, curso de corretores de imóveis. Que maravilha. Parece varre, vassourinha. Osmar Fernandes, advogado. Osmar Fernandes. Arena que puta cara triste. O pai do Delari. É o pai do Alba. Isso era a Lei Falcão. Por quê? A Lei Falcão, eles queriam justamente, quando estava redemocratizando o país, o medo deles era com os canhota. O medo deles era com os vermelhos. Os milico? Claro, então era tipo assim, não vamos deixar os caras falarem o que quer, porque senão vai destoar. Vão falar coisas que a gente não quer responder, vão ter perguntas que a gente não quer revelar e tudo mais. Então vamos botar todo mundo igual. Você tá entendendo? Cara, número e uma única voz de fundo falando sobre eles. Para igualar. Porque daí você não tem passado, você não tem pergunta, você não tem nada. Todo mundo igual. E eu falo que hoje... O Marçal quebrou tudo isso. Era a Lei Falcão moderna. O que é a Lei Falcão moderna? Olha, não pode se falar sobre qualquer outro assunto. É só proposta. Vamos discutir propostas. Vamos discutir propostas. Ou seja, você não podia falar o que ele pensa sobre drogas, o que ele pensa sobre essa situação de misturar religião, fé com política. Não, mas ele chamou o cara de cheirador. Então, exatamente. Isso está certo? Não, calma. Vamos lá, Emilhaça. Agora a questão é, se ele é ou não é, isso aí, ele pôs um laudo falso, errou, mas agora sim, se é verdade, supostamente sendo verdade. Sei, mas e daí? Ué, e daí? Como e daí? Gordão, pelo amor de Deus. Desculpa. Não entendi. Pelo amor de Deus. Desculpa, você vai... É a mesma coisa a gente tá aqui... Você vai querer... Mas calma. Não, tá errado. Tá errado. O cara vai cuidar da cidade. A gente se preocupado com droga e se fosse verdade. Isso aí é o que o Marçal falou. Tá bom, eu não tô falando que é verdade. Eu tô falando que o eleitor, ele tem que saber... Não é porque o cara usa droga, ele vai ser um mau administrador. Pelo amor de Deus. A gente tem que saber o que pensa essa pessoa. Porque, na realidade, essa pessoa vai administrar lá 120 bilhões. Né? São mais de quase trilhão de reais em 4 anos. Então não é só proposta, porque proposta é papel em branco, aceita qualquer coisa. Agora, qual é a capacidade? O que eu falo sobre criança? O que eu falo sobre droga? O que eu falo sobre saúde? De verdade, não naqueles momentos ali do debate, mas na minha vida. Então você acha que não deve ter nenhuma regra? Não, aí vamos lá. Foda-se. Vamos lá. Aí que acontece? Pegou a mulher do cara. O Marçal chegou e quebrou primeiro a imagem. Ele quebrou a imagem. Por quê? Ele foi com um corte melhor. Se colocar, pode ver, todos eles vinham com aquele cortezinho, principalmente o Nunes e o Boulos, ele vinha com aquele cortezinho roto. Aquele cinza, cinzazinho que são todas as imagens, desde a primeira. Então era aquele um pouquinho maior. O Boulos foi com jaqueta, bicho, com número maior. Ele tinha uma camisa por baixo, uma camisa Hering, meu amigo. Então eles foram transformando e colocando um azul mais denso por conta até do Marçal. Exatamente. Você vê até as meninas mesmo. A Tabata, ela parecia uma velhinha, parecia uma tia do pão de queijo.
Você entendeu? A Magalu, olha lá, uma tiazinha, ela era uma menina de 30 que parece que tem 16 usando roupa de 40. E aí eu comecei a meter o pau, falo assim, mano, você não tem paleta de cores, você tá parecendo uma velha. Essa daí também, ó. Você vê que foi indo pro azul profundo. Todos eles foram para o azul profundo, porque eu tava falando sobre isso e mostrando, ela mesmo, ela começou a usar paleta de cores, a Tabata mudou a própria maquiagem dela. Eu acho que qualquer... Não, aí o Datena... Pera lá. Não, o Datena parece que tá indo comprar pão e... Não, tipo assim, ó, acorda aí que nós vamos... Não, o que eu acho que é o seguinte, tem que ter ética. Sim. Qualquer coisa tem que ter ética. Não pode ser jogo, qualquer jogo. Mas o povo não quer isso, Emílio. O povo não quer isso. É o povo que manda, é o povo que vota. Não. O povo não quer isso. Não concordo com você. Não, mas eu tô dizendo... Aí vira circo. Aí vira circo. Não é concordar ou não, é o que o povo quer. Tem que ser política pública. O cara tem que estar lá, fazer política pública. Mas aí, Emílio, a gente pode pegar um qualquer lá, levantar, dar um banho Então faz um Big Brother, faz porrada, pô. É mais legal. Faz o Coliseu, põe um leão, quem sobrar tá vivo. Olha que interessante. É mais legal. Faz o Coliseu, sem regra. Foda-se. Não, tá errado. Calma, tem que ter. A gente nem falou onde vai chegar. Tá errado. A gente nem falou onde vai chegar. Tá bom, então tá errado. Tá errado, tem que ter ética, pô. Tudo tem ética. Tudo. A gente senta numa mesa pra almoçar. Eu concordo da ética. Eu concordo da ética, mas eu não concordo que não tem que trazer pautas que tem que ser interessantes. Mas olha só. Vê com o Brizola, vê o Rio de Janeiro como virou por causa de interesse, por conta dessas coisas. Então tem que saber sim. Mas a pauta é diferente. Se o cara é isso ou aquilo, porque, eu sei, mas você tá defendendo, eu acho legal, o cara pode apontar qualquer erro político, corrupção, mas se o cara cria uma situação onde ele não consegue provar e aquilo é um fake news, é uma irresponsabilidade. Ter uma postura do cara. Isso eu concordo. Me desculpa, é um absurdo. Isso é óbvio. O cara criou uma situação que ele não conseguiu provar. Isso é óbvio. Agora você não pode levantar temas e falar, vamos falar só das ruas. Mas ele chamou o cara de cheirador e não provou. Então, e ele sabia. E ele criou um factório. Exatamente. Mas é aí que eu ele falsificou. Ele sabia desde o início que ele não tinha o laudo e ia falsificar. Olha que legal. Eu vou fazer o break agora, que aqui tem. Aqui tem ética. O break pra ética. Não minta pra mim. É isso aí. Oficial. Está aqui esse homem. É o não minta pra mim. Qual é o presente pra audiência? Vamos ter o congresso agora no dia 23 de novembro, e vai ter cupom de desconto. Então, quem está assistindo o Pânico é só colocar lá. Entra em nãomintapramim.com.br/evento e aí usando o cupom Pânico15, você vai ter 15% de desconto em qualquer tipo de ingresso. Dos mais baratos até os mais caros, você pode usar o cupom Pânico15. Esse é o Ricardo Ventura aqui com a gente. Vai lá, Reginaldinho. Continuamos nas plataformas da Jovem Pan com este papo muito quente. Então, mas discussão séria. Só para terminar, o que o Pablo fez, ele acusou o cara de uma parada séria. Ele não tinha prova, ele levou um laudo falso. Beleza, isso é uma questão. Agora, a gente restringir isso para falar que não se pode falar de certos temas, tem que falar só sobre pautas, as pautas. Projeto, né? Não, se tem algo de verdade, o que o Pablo vacilou foi que não trouxe nada de verdade, só jogou... Você acha que é certo mexer com a família do cara? Com a mulher do cara, com o filho do cara? Não é essa questão. Porque vocês estão jogando o que o cara fez, tá certo. Mas peraí, ele fez isso, peraí. Fez, mas ninguém tá defendendo isso, Emílio. Mas agora, calma. Vocês aplaudiram isso, não? No começo. Meu Deus. No começo, sim. Mas no começo era uma outra história. Sem saber. É isso que eu quero mas trazer. quando você não sabe, o que você fala? Procura informar. Você é um cara que trabalha com jornalismo e a verdade. Tá bom, mas como que eu vou saber? O cara falou, eu tenho. Você vai falar, porra. Mas aí você tá depositando a sua imagem, vale muito. Tá bom, mas você viu fazendo algum tipo de chacota com isso? E não foi ali que ele errou. Chacota, não. Não, tá bom, então pronto. Pra começar a piada, eu poderia ter feito. O começo... Que apoio? Você viu algum vídeo meu de apoio pro Pablo? Vi. Me mostra então. Tá bom, depois eu te mostro. Não, mostra agora. Não, tá falando merda. Fazer uma tá falando merda. Você que tá falando merda. Você tá falando uma barbaridade. Você tá falando barbaridade. Você tá falando que o cara pode falar o que ele quiser. Lógico que pode, tem que provar. Mas então prova. Então pronto, ele tá errado. Ele fez certo. Não fez certo porque ele não tinha prova. Eu vou botar essa bola no chão. Não, trazer a pauta, se você tiver como provar, pode trazer. Vocês estão loucos. Argumenta. Não, o que vocês estão falando não tem que falar dessas coisas. Tem que falar. Então pronto, prova. Então a gente prova coerente. Então se você prestar atenção no que eu tô falando, a gente tá junto. Agora sim, se o cara não tem, aí ele tem que pagar as consequências de ter falado uma mentira. Mas assim, se o cara tem
a prova, de verdade. Vamos supor que fosse de verdade. Tá tudo certo. E ele pôs... Ele não tinha que falar? A questão era essa, desde o início. Não se deve trazer essas coisas pessoais. Deve sim. Se o cara... do cara... Ué, se ela tá envolvida com corrupção, você não tem que falar? Aí sim. Vamos lá. Se o cara de verdade... agrediu, você não tem que falar. Eu quero o cara trazer... eu vou ter que voltar. Então, não, isso sim, porque você quer aquele velho debate também que o cara fica lá floreando lá. Exatamente. É justamente o que eu tô falando. Mas tem um bom senso, só isso. Zuzu, no caso do Pablo, ele trouxe informações que ele não conseguiu provar. Calma, gente. É o seguinte, os dois estão dizendo o seguinte, os dois estão com razão. Exato, a gente tá falando a mesma coisa. Não tem os dois razão. Não tem duas razões. Não minta pra mim. Não existe duas razões. Só uma. Lógico que tem. É o seguinte, tem que ter regra. Isso. Tudo na vida tem que ter uma regra. Que nem o programa aqui. Tem regra aqui dentro. Sim. Não é a casa da Maria Joana que vai fazer qualquer coisa. E o cara fez a casa da Maria Joana. Ele errou, Emílio. Então, por isso que ele não ganhou. Porque o povo ficou com medo. Ele errou de não ter trazido prova de verdade. Olha que interessante. Se a gente pegar... É muito importante falar da comunicação que aconteceu nesse... porque teve uma ruptura muito grande, cara. Isso que ele fez, o Maluf fazia com o Brizola. Não. Não, senhor. Assim, imagina. Não, imagina. Eu não tô falando discussão em alto nível, pô. Não, que alto nível? Pega as discussões. Ditadorzinho, você. Não. Aí o outro falava, filhote da ditadura. Filhote da ditadura. E aí tinha aplauso. Não lhe dou a parte. Era outra discussão. Caluniador. Era bate-boca. Era bate-boca violento. Você tá pegando um trecho. Era altas discussões. Pelo amor de Deus, os caras se degladiavam. Era o Covas xingando o Maluf xingando o Dória e o Márcio França também chamando de gordão. Como é que chama lá? O Collor trouxe a filha bastarda do Lula pra televisão. Não, mas não no debate. Assim, ele quis ele quis abortar a menina eu quis abortar. Aí depois o Lula foi lá, catou ela. Não, eu amo meu pai. Era um quiprocó todo que o pessoal esquece. Mas era assim. Agora, o que aconteceu? Vamos falar disso aqui. Não era assim, não. Eu acho que era, Emílio. Você também fez o M, que agora eu percebi. Eu acho que papai... o Zé M aqui, ó. Fala M, é bonito. Tem vários M's. Nós estamos descobrindo agora. Imita pra mim. O M... Pergunta pra papai que ele vai lembrar. Você deveria falar pra ele que esse símbolo jamais daria certo. Isso aqui porque é pra baixo, né? Isso aqui, se você fosse mesmo um Marcelete... Você devia falar, olha, é o seguinte, essa atitude joga pra baixo. Joga, Mas, Emílio, vamos falar. É pra baixo. Vamos falar da linguagem silenciosa que aconteceu nesse negócio. Primeiro, ele não teve um cara pra dar o toque da linguagem. Olha o que chamou a atenção. Ele começou com uma comunicação diferente. Ele usava boné, ele usava o açul profundo, que no visagismo dava muito mais vivacidez para ele. Você vê que as meninas foram mudando de cores. Sim. A própria Tabata começou a usar o azul, começou a usar até apetrechos de metal para ficar mais moderninha e tudo mais. Então eles foram adaptando justamente por conta até daquela estrutura de comunicação do Marçal. Onde o Marçal peca, quando ele traz a hipérbole é que aí o negócio ficou feio. Exatamente. Quando ele toma a cadeirada, se ele continuasse lá e falasse, tomei uma cadeirada, vocês viram o que aconteceu aqui? Ele tinha ganhado a eleição. Exatamente. Tanto é que os três estão empatados tecnicamente. Os três. Sim. Os três não tinha 0,5% de diferença um pro outro. Falar que o Marçal perdeu, assim, nossa, mas perdeu. A rejeição era muito diferente. Não, mas isso que eu tô dizendo. Os três estavam com 1.700.000 e tralalá. Não dava diferença de 0,5%. Falar que não funcionou a comunicação do cara é um absurdo. Agora, o que aconteceu? Quando ele vai na Globo, ali aconteceu alguma coisa que é inexplicável. Ele muda toda a narrativa dele e ali ele fica passivo. Ele vem dominando todo o debate, ele vem fazendo as perguntas, ele vem porque trazendo... aumentou a rejeição pra cacete. Que o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. O povo, ele percebeu. Tanto é, quando eu fui votar, a velhinha me chamou e falou, senhor Emílio, um menino lá, eu fiquei com muito medo do menino. Por quê? Porque ele foi mentindo. Você sabe que o cara mente uma vez, ele tem que contar 30 mentiras. Então imagina que ponto que ele chegou. Por isso que ele mudou, a rejeição. Se ele conseguiu chegar empatado, os três chegaram empatados tecnicamente, empatado.
E mesmo assim ele perdeu tanto que vocês estão falando, e perdeu mesmo. Porque São Paulo vota mal. Ele estava com mais de 2 milhões então de votos. São Paulo vota mal. Agora, a galera estava muito também votando no Marçal pelo lance de não entrar o Boulos. Você fez, tinha muita gente. Tinha muita gente. E o fuzil. E o fuzil. Que o fuzil também. Eu nunca escondi. E aí? Mas não fiz campanha, não. Não, o que é isso aqui, bonitão? Mas olha só. É esquete. Tá bom. Você vê como o Zuckerman é quietinho procurando. Você vê como é canalha. Tava quietinho. É montagem. Peraí. Calma, vai falar que é o personagem. Ué, e não foi? Tá bom. Então eu fiz pro Boulos também, campanha? Foi no... Você vê como você é canalha. Fez o curso dele ou não fez? Eu sou canalha. Eu sou canalha. Eu sou canalha. Vai lá no arroba de maluco. Eu sou canalha. Você foi fazer o curso dele ou não foi? Fez o curso dele. Fez o curso. Sem briga. Você fez o curso. Tá fazendo canalice. Canalice não. Você falou que eu fiz vídeo de apoio pro cara? Não, eu falei que você apoiou. Você falou que eu fiz vídeo apoio que você fez. Fica quieto aí. Não, você foi lá. Deixa eu falar aqui. Tem vídeo dele, põe lá, Morgado Pablo Marçal. Meu Deus, Daniel, eu fiz vídeo falando que ia votar no cara. Almoçar. Para de ser canalha, velho. Entra lá no arroba Rogério Morgado, tem vídeo. Eu imitando o Boulos, o Marçal, o Datena e a batata, eu fiz uma batata e o outro eu fiz uma banana. Então, eu fiz campanha também pro Boulos? Lógico que não. Analisa ele. Analisa aí. Analisa aí. Não, é porque não. É porque vira mentiraiada também. Pra mim, eu não gravei um vídeo, vou votar no Marçal. Pra mim, ele falando assim, ele tá com colesterol alto. Tô. Votar, eu votei mesmo no primeiro turno. Eu tá votei engolido nele. seco. Não, mas é que eu tô puto. Análise ao vivo de Morgado. Pode analisar aí. Olha lá. Esse aí foi quando eu fiz o bolo de bananinha. Tá vendo? Por isso que eu digo pra você. Eu vocês. fiz um bolo de bananinha. Você pode entrar no arroba Rogério Morgado lá pra você ver. Tudo na vida tem que existir uma ética. Pois é. Se não tiver uma ética, ética... Mas foi aí que ele se ferrou, cara. Ele tava indo bem, ele tava trazendo uma nova forma de comunicação. Sim, inclusive as pessoas não sabiam. Você tem uma ideia como ele tava indo bem? Que o próprio Nunes começou a imitar ele. Ô, Pablito, você não sei o quê. Começou a tentar fazer o Nunes na segunda ele já mudou. Era outro cara. Aí o próprio Boulos. Aí quando eles perceberam que não dava pra jogar igual, eles começaram a ir pra linha deles. O Boulos é aquele que existe o Boulos legislador, existe o Boulos aquele que bonzinho. É pessoalista, não, aquele maluco que é invadir, que imita o Barba. O outro que como o Morgado faz, Dona Jandira. E eu falei disso. Eu falei, cara, no primeiro debate ele falou invasor de coração, cara. Sim. Ele falou, eu sou invasor de coração. Exatamente. Eu falei, meu Deus, onde que esse cara... Aí ele parou de usar. E aí ele começou a fazer algo que faltava pro Nunes, que ele era... nominalizar, ou seja, criar um nome para o problema. Não é só falar, no hospital tal, tá faltando tal. Era assim, Dona Julieta, exato, a senhora exatamente. sabe. Para conectar. Mas isso aí não é só dele, não. A Tabata também falava nomes. Depois dele, viu? Porque ela não falava. Sim. Ela começou a falar de região. Ela assim, o pessoal lá da região do Pantanal, a região do Vila não sei das quantas. Ele faz muito bem isso. O Boulos sabe trabalhar sobre estresse. Nós vamos falar com a dona Joana lá do Campo Limpo. Aí o que acontece? Tem que pra ver ela se é verdade. E ela é do Campo Limpo. Eu cheguei a falar da narrativa do Nunes que não conectava. Eu falei, meu Deus, o cara tá com a prefeitura na mão. Eu, inclusive, falei várias vezes isso na análise. Um monte de lugar que eu nunca vi ter zeladoria começou a ter. Você tá nervoso também. Um monte de lugar que começou a ter coisas boas ali. Mas ele não sabia falar. Qual é a intenção? Sabe como é que o Nunes falava? Ele falava assim, que chama referencial perdido. O que é o referencial perdido? Olha, a GCM está com 480 e vai para 500 e não sei. Esse Marçal Daniel é o cara mais de autopromoção que eu já vi na minha vida. Tem uma capacidade. Ele fez autopromoção fez muito bem, ao fim. Claro, mas depois fez muito bem, né? Fez muito bem, pegou um monte de trouxa que agora está arrependido. E posso falar? E posso falar? Eu preciso encerrar. Tá bom. Porque o horário aqui... Exato. Tá corrido. Você trouxe uma pauta bem... Polêmica. Daniel Canalha. Daniel Canalha. Agora eu sou canalha. Canalha. Eu gravei vídeo de apoio. Posso finalizar, Emílio? Não minta pra mim, oficial. Isso que eu fiz na política, que eu fiz 7, 8 análises, você pode fazer na tua vida. Você pode ver antes de você entrar num golpe, antes de entrar num mau negócio, antes de você entrar num relacionamento abusivo. Usa a linguagem silenciosa na
no seu quintal, na tua família. Como é que você pode aprender isso? Vai no Congresso, 5º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa, para você saber, nãomintapramim.com.br/evento. E se você estiver assistindo o Pânico, é audiência do Pânico, 15% de desconto. Como? Cupom Pânico 15. É isso que eu tenho para dizer. Boa. Muito bem, programa quente aqui para vocês.